Vindo à parte 3 que a gente está na questão 11. São 35. Venceremos, né? Chegaremos lá. 11. Pessoal, desdobramentos da boa-fé. Primeiro desdobramento da boa-fé que eu coloquei aqui é o venir contra factum próprio. O que a tela tá dando uma piscada aí, né? Não sei, mas seguiremos assim, né? Porque o tempo é necessário seguir e não tem problema. Ó, melhorou, né? Vai entender por quê. Mas para os meus alunos, né, vocês estão percebendo, né, que eu, assim, eu sozinho eu me perco tem hora, né? Eu sozinho começo com minhas aleatoriedades. Com vocês fica mais fácil, né? Mas até sozinho também eu me perco aqui tem hora. Venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio, gente, é uma punição do exercício intencionalmente contraditório. É que eu não posso me aproveitar da própria torpeza. Um exemplo interessante aqui que a gente tem é de quando você coloca no cheque uma data. Então você coloca lá, bom para tal data. E a outra pessoa concorda. Não, ok, pode me dar esse cheque aí, eu te prometo que eu só vou depositar na data X combinada. Se for no banco hoje, consegue descontar? Consegue. Só que não foi isso que você combinou. Até consegue, porque o cheque é ordem de pagamento à vista, mas você não combinou isso, pô. Então por que você está descontando? Você está se aproveitando da própria torpeza. Você combinou. Então isso pode ensejar dano moral, tá? Então quando a gente fala de venire contra factum próprio, é não se aproveitar da própria torpeza. Próximo que a gente tem que trabalhar, supresse e surrécio, que a gente trabalha junto. Os dois vão envolver um decurso do tempo. Só que para uma parte vai perder um direito pelo não uso. A outra parte é o raciocínio inverso. Ela vai ganhar um direito, né? Vai ganhar um direito. O exemplo clássico aqui é o exemplo de, de um condomínio, né, que ele não está cobrando multa. Não está cobrando multa de um determinado inquilino, né? De um condômino, melhor dizendo. Não está cobrando multa. Ou de um locador, né? Que não está cobrando multa de um locatário. E aí não está cobrando multa. A pessoa sempre paga atrasado, nunca paga multa. Depois de um determinado tempo, que tempo? Não sei, né? Vai depender do caso concreto. Olha como aí que o sistema é aberto. Depois de um tempo, dependendo das circunstâncias, o locador vai perder o direito à multa, porque decorreu um tempo sem uso. Enquanto isso, o locatário ele vai ganhar um direito. Então, suprécio vem de supressão, de perda. Surrécio vem de surreição, que é o nascimento, né? Que está surgindo algo. Então, ele está surgindo o direito aí de não pagar a multa. Tucoque, tucoque, gente, quando a gente fala, é basicamente o raciocínio, né, que você não pode exigir do outro se você não cumpre a sua parte. Aqui tem aquela exceção do contrato não cumprido. Tucoque é até tu, né, pô? Até tu, você não cumpriu a sua parte, está exigindo a minha? Calma lá, é a exceção de contrato não cumprido, tá? É a exceção de contrato não cumprido. Vou dar um exemplo aqui, né? Dar um exemplo aqui de uma pessoa que, por exemplo, é, já tem o nome, né, inscrito lá nos sistemas de proteção. Já tem o nome inscrito no sistema de proteção lá. Ótimo, né? Ótimo. Aí eu vou e coloco mais uma anotação. Se a pessoa me pede dano moral por essa anotação, eu vou falar, não, mas peraí, até o seu, né, que já está mais sujo que tudo, tá me pedindo dano moral disso daí, né? É uma espécie de tucoque que a gente tem, né? Mas o tucoque aqui a gente pode falar no sentido de que, poxa, né? Você não vai poder exigir de alguém se você não está cumprindo a sua parte. Mais nesse sentido, né? Podemos citar aqui o 477, né? Ó. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou,
pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Aquele raciocínio, né? Para você não cumprir, né? Para você não cumprir algo, você tem que ter requisitos sérios, porque senão você vai ter que cumprir. Para exigir do outro, você vai ter que cumprir a sua parte, tá? Por fim, o duty to mitigate the loss, né, que é o dever de mitigar as próprias perdas, é o raciocínio de que não é porque o outro te deve, né, que você tem que se prejudicar para ganhar mais. Não, né, não é esse o comportamento que espera. Se você está vendo que já tem faíscas, né, no seu carro, você não tem que esperar o carro explodir para acionar o seguro. Pô, já aciona, né? Porque aí o recurso de reparo vai ser bem menos. Ótimo. Então, com isso, fechamos a 11 e podemos ir para a classificação dos contratos. Classificação dos contratos, obviamente, né? Eu tirei algumas, né? Quis destacar aqui somente as mais importantes. A gente tem, né? Por exemplo, contratos quanto ao sacrifício patrimonial das partes. Os contratos quanto ao sacrifício patrimonial das partes, a gente vai ter os contratos onerosos, que são aqueles que envolvem sacrifícios e vantagens para todos os envolvidos, exemplo, compra e venda. Um vai dar o bem, o outro vai dar o dinheiro, que é diferente de um contrato gratuito, também chamado de benéfico. É aquele que onera somente uma das partes. A outra parte que está recebendo, por exemplo, uma doação pura, ela só tem vantagem. Ela não tem contraprestação. E isso aí tem algumas diferenças, né? Porque se a gente vai falando de um contrato benéfico, a interpretação é sempre restritiva, em favor do devedor. Né? O contrato gratuito ele pode ser anulado independente de má-fé. Então, tem algumas questões peculiares aí. Quanto aos riscos, né? Quanto aos riscos da prestação, talvez seja, pessoal, uma das classificações mais importantes, tá? Mais importantes que a gente tenha. Todo contrato vai ter um risco, né? Todo contrato vai ter um risco. Só que esse risco pode ser um risco normal ou pode ser um risco maior ainda, né? Qual que é a diferença? A gente tem os contratos comutativos. Contratos comutativos são os contratos de prestações certas e determinadas, tá? São contratos de prestações certas e determinadas. Cada contratante sabe o que vai ter que ser feito. Compra e venda de um carro, né? Estou comprando um carro de 50 mil, então vou ter que pagar 50 mil, né? Essa é a ideia aí de equivalência. Já os contratos aleatórios, né, os contratos aleatórios, a gente tem aí que o montante da prestação de uma ou ambas as partes não está determinado, não está certo. Depende de um risco futuro que pode provocar uma variação. Lembrando que a gente não está falando de condição, né? É diferente de condição, que é um evento futuro e incerto. Aqui a gente está falando de um seguro. Eu não sei se a pessoa vai bater para eu ter que pagar a indenização, né? Então, olha só, uma parte vai ter que pagar o prêmio, né, para a seguradora, mas a seguradora não sabe se vai ter que pagar a indenização. Então, isso é um contrato aleatório por natureza. Mas a gente pode ter contrato aleatório também por vontade das partes, né? Que é um exemplo aqui de eu estou comprando uma plantação, né? Café. A pessoa ainda vai plantar o café, mas eu já estou comprando para garantir. Olha só que bacana, né? Isso aí é um contrato, né, que decorre da vontade. Ele é aleatório por conta da vontade. Ai, beleza? Quanto aos riscos, né? Eu falei agora. Ah, aleatório, pessoal, tem parte específica, tá? E aí eu recomendo que vocês deem uma lidinha no 458, 459, 460 e 461. Tem parte específica aqui no código. Ótimo. Quanto à classificação dos contratos, diferencia os contratos quanto ao tempo de execução. Quanto ao tempo de execução, a gente vai ter, pessoal, aquela característica
que os contratos eles podem ser de execução instantânea, é uma execução imediata, única. É você lá na cantina comprando a coxinha com o café. O aperfeiçoamento, gente, é imediato. Você pega a coxinha, já entrega o dinheiro, tudo certo, passa o cartão, tudo certo. Mas a gente pode ter contratos de execução diferida. Esse contrato de execução diferida é que uma das prestações vai ser adimplida em momento diverso, depois. Então a gente tem, por exemplo, a obrigação do cartão de crédito, né? Você vai pagar o cartão de crédito depois, enquanto o cartão de crédito já está bancando você ali na hora. E a gente tem contratos de execução de trato sucessivo ou execução continuada. Nesse caso, gente, são atos que vão sendo reiterados. Exemplo, o aluguel. Né? O aluguel. O aluguel vai sendo reiterado, mês a mês. Né? Então é algo aí que vai reiterando, né, de trato sucessivo, de execução continuada. Todo mês, né? Todo mês a gente fala é, de uma nova obrigação. E é interessante que aquele 478, né, que eu mencionei para vocês, que pode ter uma revisão contratual, isso não vai se aplicar nos contratos de execução instantânea. Pô, você está ali na hora, você olha, né, se vale a pena ou não. Mas uma coisa que você pactua para pagar no futuro, para ir pagando no futuro, isso aí pode gerar uma revisão. Exemplo, quando você fez o contrato, não tinha pandemia. Depois de 6 meses veio a pandemia, mudou completamente a situação. Então, esse 478 aí, ele depende de uma execução futura para que haja o cumprimento. Contrato de adesão, né? O que, que é o contrato de adesão? Quando eu falo de contrato de adesão, pessoal, é um contrato que somente uma das partes, né? Somente uma das partes é, estipula, né? Somente uma das partes estipula. Então a gente tem, né, que as regras do contrato são impostas por uma das partes. A outra parte não pode debater, negociar, ela só tem que aderir. Ou ela aceita ou não contrata. Ou ela aceita ou não contrata. E aí, em casos de ambiguidade, né, em caso de ambiguidade, a gente tem o artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Se não foi ele que estipulou, a gente tem que preservar de acordo com ele, né? De acordo aí com aquilo que seja mais benéfico a ele. E um outro aspecto, gente, é que não pode também, né? Contrato não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Não pode, né? Cláusulas de renúncia antecipada no caso de adesão. Então, esses artiguinhos aqui são importantes depois vocês darem uma lidinha também. Então, com isso, né, a gente fecha aqui essa classificação. Tem mais lá, mas eu quis destacar só essas daí. E a gente vai para 16. Quando eu falo da 16, da formação dos contratos, eu gosto de dividir em duas fases. A gente tem uma fase que é a fase de negociações preliminares ou fase de pontuação. Você está pontuando aquilo que você quer. São conversas prévias, não fazem parte do direito contratual. Por enquanto, a gente está no aspecto de responsabilidade extracontratual. Se você abusar aqui nessa fase, já gera responsabilidade. Mas como ainda não tem contrato, vai ser uma responsabilidade extra-contratual. E aí, pessoal, a gente tem a fase também de proposta ou fase de policitação. Aqui, né, quando alguém faz uma proposta e a outra parte aceita, né, e aí forma o contrato. Então, o contrato a gente estipula duas fases: negociações preliminares e a fase de proposta, né, em que vai ocorrer a aceitação. Aqui eu recomendo que vocês façam uma lidinha dessa seção aqui, ó, 427 até o 435. Mas principalmente 427, 428, 429. Isso aqui é interessante, né?
é interessante. E onde que mais pega, né? E com certeza vai ter uma questãozinha na prova disso daqui, que é a 17. Diferencia a proposta feita entre presentes da feita entre ausentes. Qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença? Proposta feita entre presentes tem uma comunicação imediata, instantânea. É a presencial. Mas aqui a gente considera também por telefone. A nova geração bota telefone assim, né? A gente ainda faz o hang loose aqui pro telefone. Mas a proposta entre presentes é aquela que tem uma conversa imediata, tem uma possibilidade de resposta imediata. Entre ausentes vai ser aquela proposta que você não tem como responder no exato momento. E-mail, por exemplo, né? Os livros antigos trazem como exemplo carta, né? Mas é, aqui no caso, né, e-mail. Inclusive o Carlos, né, se estiver vendo esse vídeo, envie uma carta lá para sua namorada, Carlos. Eu já enviei, né? Olha só que romântico, né? Eu quando estava em Brasília visitando o Congresso Nacional, eu mandei um postal com dinheiro público. Lá você pode, né, mandar postal lá de dentro. Mandei um postal com dinheiro público para a Clara. Fica essa dica aí para os apaixonados da aula. Voltando, né? Proposta feita entre presentes. Se você não estipular um prazo, que se aceita imediatamente. Se não for aceito imediatamente, perdeu a eficácia. Se você estipular um prazo, você tem que aguardar, né? Se a outra pessoa aceitar nesse prazo, ok, né? Vai estar vigente. Entre ausentes, sem prazo, você não estipulou o prazo. A gente vai considerar um prazo razoável, né? Depende aí do caso concreto, perde a validade, né? Se a resposta não chegar no prazo razoável. Se você estipular um prazo, aí você tem que aguardar esse prazo, né? Durante esse prazo vai ter a vigência. Só mencionar aqui o 430, olha só. Se a aceitação por circunstância imprevista chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. Chegou tarde. Então, aquele, né, que recebeu a aceitação, ele tem que informar imediatamente, para não gerar expectativa no outro de que aquela proposta foi aceita, né? Foi aceita. E um destaque também para o 431, que é a aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará a nova proposta. É, se você está modificando, você está fazendo uma nova proposta. Então, com isso, a gente fecha a 17. Né? A gente fecha 17 e a próxima de vícios redibitórios deixarei para o nosso próximo bloco. Até já!